Boa tarde, Padre Aguinaldo. Boa tarde, Dom Edson. Sua bênção. Deus abençoe. É uma grande alegria a gente poder estar aqui para partilhar um pouquinho, conversar a respeito desta pastoral tão importante na vida da nossa igreja, que é a pastoral do dízimo. E num aspecto, assim, um pouquinho sui generis, que é a questão da diocesanidade, onde muitas pessoas, às vezes, não conhecem muito essa expressão lá da década de 90, que nós, principalmente aqui na nossa diocese de Leopoldina, nós estamos trabalhando bastante a respeito disso. Boa tarde, Dom Edson. Boa tarde para todos que estão conosco. Vai ser realmente um bate-papo muito gostoso, porque eu já recebi, Dom Edson, algumas perguntas nesse sentido. O que significa diocesanidade? Né? Muitas pessoas ouviram, né, a chamada para hoje e já fizeram essas questões todas. Acho que o senhor, como trouxe essa expressão, né, o que significa ela para a gente também, nós, sacerdotes do clero do senhor, estamos aprendendo a viver essa diocesanidade, e o senhor agora toca também na questão do dízimo, né? Eu trouxe aqui o manual do dízimo do senhor, que certamente estudei, né, para esse nosso encontro. Acredito que muita coisa também que a gente vai ouvir do senhor, certamente deve ter passado por esse livro aqui, que é um dos livros do senhor. A primeira questão que me foi apresentada e que gostaria de partilhar com o senhor, até mesmo para depois deixar o senhor livre para o senhor falar, o primeiro documento escrito oficialmente esse documento 8, do ano de 1975, sobre o dízimo. E o senhor não é? E o senhor tem uma vasta experiência de ter falado sobre esse tema em muitas dioceses do Brasil. O senhor percebe que esta ideia da pastoral do dízimo já está organizada? Ou por ser muito recente, ainda o documento está caminhando a passos largos? Ou ainda o senhor vê um progresso e está se abrindo para essa questão? Sim, a gente tem que ser, quando se fala a respeito do dízimo e também da pastoral do dízimo, nós temos que ser um pouquinho histórico, conhecer um pouco da história. Eu gosto muito da história porque a história ajuda a gente a ter um verdadeiro contexto do que significa a realidade, ficar com os pés no chão. Então, na década de 1900, na década de 70, lá em torno de 1970, 75, surgiu nos Estados Unidos uma teologia que as pessoas falavam a teologia da prosperidade. O que significa a teologia da prosperidade? Eu vou contribuir para receber uma bênção de Deus. Então, se eu der uma esmola, se eu der o meu dízimo, eu vou receber a bênção de Deus. E nós usamos muito a expressão do profeta Malaquias. Dai o dízimo e você vai receber as bênçãos do céu. Se você não dá o dízimo, você não recebe as bênçãos do céu. Mas o mais importante não está nessa expressão de doar o dízimo, mas fazer a experiência. E foi a partir daí que a igreja no Brasil, reunida com os bispos, pegaram a experiência de várias dioceses, como que as pessoas estavam contribuindo com a sua paróquia, com a sua comunidade eclesial missionária, como que as pessoas estavam usando. Então, nesse livro, é um documento muito importante, nós não temos mais nas livrarias, então deveria até ser reeditado esse livro, que ele é um ponto importante. E ele que foi uma estrutura do dízimo durante décadas na vida da nossa igreja. Depois isso foi na década de 70, finalzinho de 70, a igreja no Brasil começou a refletir, pegar as pessoas que estavam ajudando, partilhando as suas paróquias, nas suas comunidades, com uma contribuição com o dízimo. Por isso que esse documento, ele quando fala de dízimo, está muito ligado à contribuição. É a gente doar alguma coisa para a comunidade paroquial, doar alguma coisa para a igreja, ajudar na manutenção da própria
igreja. E daí, durante séculos, foi falando, durante décadas, foi falando a respeito do dízimo, apenas do dízimo. Não se falava em pastoral do dízimo. Por isso que Sim. ele é um documento de estudo, não é um documento oficial da igreja. Nós temos o azul, não sei se o senhor tem aí o outro documento azul, ele já é um documento da própria igreja. E aí começou as pessoas falando e estavam muito ligados a essa contribuição. Daí veio, recentemente, esse documento, o dízimo, o compromisso de fé, que tirou um pouquinho a questão da contribuição e começou a falar do dízimo como sendo uma pastoral. Por isso que é muito importante a gente entender. Eu sempre gosto de brincar. A pastoral da criança cuida de quem? Da criança. A pastoral da juventude cuida dos jovens. A pastoral da catequese das crianças. Da liturgia, a pastoral do dízimo cuida de quem? Do dinheiro da igreja. Não, cuida da comunidade. Isso que a gente tem que entender, que é uma pastoral que cuida de toda a comunidade. E eu sempre falo, já pegando o ganchinho desta questão, desse outro documento, que veio dar um sentido, até tem uma obra pela Católicos, que fala sobre a nova pastoral do dízimo. Recentemente, numa live, nós discutimos, trabalhamos muito a respeito disso, de uma organização, e entender o dízimo não como captação de recursos, que são duas coisas distintas. Primeiro, captação de recursos, e depois pastoral do dízimo. Nem dízimo a gente não fala, pastoral do dízimo. Daí entender o dízimo. Quando a gente fala de pastoral do dízimo, nós vamos entender o quê? Que é uma pastoral que vai cuidar da evangelização, que vai cuidar das celebrações e vai cuidar também da assistência aos pobres. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o que está funcionando? É a pastoral do dízimo. Não são as festas, não são as ofertas, mas a pastoral do dízimo. Entender o dízimo como pastoral. Então as pessoas têm essa grande preocupação de trabalhar cada vez mais com o dízimo na dinâmica de pastoral. Então, todas as pessoas, eu vou ajudar a igreja para quê? Para evangelização, para anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Eu vou ajudar as nossas paróquias para quê? Para celebrações, para manter a estrutura. E vou também ajudar a paróquia para assistência aos pobres. Talvez no mês de julho ou agosto, vai sair pela Paulus um outro livro que eu escrevo sobre dízimo, administração e pastoral. E nesse livro eu comento um pouquinho sobre a questão das porcentagens. Então, seria tantos por cento para os pobres, tanto por cento, 30% para a evangelização, 30% para as celebrações e 40% para assistência aos mais necessitados que nós estamos vivendo. E nós, da Diocese de Leopoldina, agora eu tenho que fazer propaganda, né? Nós, da Diocese de Leopoldina, nós já estamos vivendo essa dinâmica do dízimo como sendo pastoral, onde as congras dos padres, um padre está conversando com o outro, ajudando dentro dessa pastoral da gente viver cada vez mais nessa dinâmica. Então, foi essa evolução desse documento de estudo que surgiu lá na década de 70 e hoje nós temos recém. Eu achei interessante que na época, lá eu era padre ainda, como o senhor mencionou, andei pelo Brasil inteiro falando sobre dízimo, e eu fui convidado para falar sobre o dízimo na Diocese de Umuarama. E eu fiquei um pouquinho apreensivo, eu falei, mas lá que surgiu a pastoral do dízimo, que foi bem estruturado, porque quando surgiu esse documento, a pastoral do dízimo de estudo da CNBB, a primeira diocese que colocou isso em prática foi a Diocese de Umuarama, no Paraná. Parabéns aos padres, ao bispo na época, que organizou todo esse trabalho, falou muito bem. Depois, passados vários anos, eu estive lá falar sobre o dízimo. Eu falei, olha, vocês estão convidando a pessoa errada. Mas a gente foi mostrar o dízimo não no sentido de contribuição, de espécie, mas o dízimo no aspecto de pastoral que a gente vem trabalhando cada vez mais. Sim. O senhor fez esse caminho histórico, e aí isso partiu do princípio da questão da teologia da prosperidade, que nasceu nos Estados Unidos,
e chega no Brasil com uma ideia de contribuição. Ela não é católica originalmente, né? A teologia da prosperidade. Não, não. Não. E quando É ela, dos nossos irmãos separados. e quando ela chega no Brasil, como que a questão se torna pastoral? Porque ainda estamos pensando nessa contribuição, né? Se a gente for lembrar da história, o Brasil religiosamente estava ligado ao Estado, muitas questões estavam até nas doações, né? Não tinha muito essa ideia. O senhor vê que essa evolução para chegar à pastoral teve a partir dessa contribuição, ou esta contribuição aqui para a Igreja do Brasil foi só testificar aquilo que já existia na experiência? Não, ela ajudou muito, porque o documento que nós temos agora sobre a pastoral do dízimo, que coloca a finalidade, as dimensões, ele cresceu um pouquinho, dando esse sentido. O comprometimento com as pessoas apenas não é apenas uma doação sem comprometimento. Então, antes não se falava num comprometimento, era um envolvimento. As pessoas estavam envolvidas, mas não comprometidas. Hoje a gente percebe que a dinâmica da evangelização, eu posso dizer, tem o Aristides, que nós trabalhamos juntos ainda, que fala muito a respeito da pastoral do dízimo. Depois nós temos também o padre Jerônimo Gaster, que tem muita literatura, Toninho Tato também, uma outra pessoa de referência. Então, quem que deu essa dinâmica, essa mudança na igreja no Brasil foram essas pessoas que vieram dentro desse processo. Começou a respeito da contribuição e agora o discurso está totalmente sendo mudado nesse comprometimento com a comunidade. Então, o dízimo é mais o comprometimento. Por exemplo, todos nós temos necessidades e desejos. Sim. Eu tenho necessidade de me vestir, eu tenho necessidade de tomar uma água, eu tenho necessidade de inúmeras necessidades. Mas um grande da administração tem essa teoria. E lá no final ele diz, eu acrescento que nós temos uma necessidade espiritual, que é buscar o alto, fazer a experiência do encontro com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que a nossa mística é uma experiência cristã de Deus, por meio de Jesus Cristo, e a própria teologia do Papa Francisco deixa isso claro para nós, a experiência do encontro com Cristo. Só que nós temos, para que nós possamos fazer essa experiência do encontro, nós temos os nossos desejos. Então, o que são os nossos desejos? Como que eu vou administrar melhor a necessidade? Por exemplo, quando eu estou falando, eu tenho necessidade de tomar água. Então, aqui está um copo com água, mas eu gosto de usar. Às vezes, mas eu tenho o desejo de tomar um suco de laranja. Então, eu estou sanando a minha necessidade, mas não está sanando o meu desejo. Por exemplo, eu só ando em carro francês. Peugeot. Então, de repente, alguém fala assim, Dom Edson, quem vai levar o senhor é essa pessoa num Fusca 62 e estão 3 pessoas, o motorista 2 para empurrar, porque o senhor tem que chegar no destino. Então, o que acontece? Eu vou sanar a minha necessidade porque eu vou, mas o meu desejo não. Sim. E na igreja nós estamos fazendo a pastoral do dízimo, tudo isso ela vai ajudar a sanar o desejo das pessoas. Então, uma igreja que tem uma boa iluminação, uma igreja que tem um sistema de ar, uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja que tem um bom som, uma igreja que ajuda os mais necessitados, uma igreja que partilha. Então, é aí que a gente entra entendendo o dízimo como pastoral, a sanar os meus desejos. Então, eu chego numa igreja bem iluminada, tem uma boa infraestrutura, eu estou com sede, eu vou do lado, tomo uma água. Um dia eu falei para um sacerdote, eu falei assim, a pastoral do dízimo daqui funciona bem, né? Ele falou, mas por que, Doedo? Eu falei, olha lá, aquele lugar de beber água. Na hora da missa, umas pessoas idosas indo lá tomar o seu remédio. Ou então, uma boa acolhida, as pessoas, as coisas do cuidar do sagrado, é importante, bonito também. Uma toalha do altar. Um dia eu falei para o padre assim, olha, padre, eu nunca tive a oportunidade de celebrar com a toalha da Santa Ceia. Por quê? E olha,
da Santa Ceia, porque ela está suja, imunda e rasgada. Então, guardou da Santa Ceia e trouxe hoje para o bispo celebrar. Então, não é essa questão. É uma toalha bonita, as alfaias bonitas, bons colaboradores, cada um fazendo as coisas certas. Não é a sacristoa que só fica à toa, é a sacristã, é o sacristão que trabalha. Então, isso tudo para que a comunidade, as pessoas possam acolher bem na vida da própria comunidade da paróquia, entendendo a pastoral. Então, quando o senhor apresentou essas questões, a gente dividiria assim, por exemplo, ter uma boa acolhida, a pastoral da acolhida. Ter um bom som, a pastoral da liturgia. As alfaias, a pastoral da liturgia. Aí eu gostaria que o senhor nos ajudasse a pensar o que é essa pastoral do dízimo e o que são esses agentes da pastoral do dízimo. Porque o senhor já começou dizendo para nós que a pastoral do dízimo não pensa em dinheiro, pensa no dizimista, né? No fiel, no paroquiano. Eu gostaria que o senhor deixasse mais claro, e aí só deixo aqui claro nesse manual, mas assim, o que é esse membro da pastoral do dízimo? Como que ele poderia atuar na paróquia? Para não bater de frente com aqueles que já estão naquelas determinadas pastorais que acham nesse cuidado. Por exemplo, o senhor falou da questão das alfaias. Isso não seria uma cobrança da pastoral litúrgica? Como que a pastoral do dízimo poderia atuar nessa questão? Aí que entra que a pastoral do dízimo, ela que vai conseguir recursos. Dom Edson saiu, vou convidá-lo de novo. Certamente nós tivemos um probleminha. É coisa da modernidade. Estamos aguardando. Participa com a gente, deixa aí a sua pergunta. Voltamos, Dom Edson. Voltamos. Pastoral do dízimo também tem as suas falhas, suas deficiências. É verdade. Controla, é por aí que a gente começa a entender, né? Então, essa pastoral, ela que vai cuidar de tudo isso, ela que vai manter. Por isso que eu gosto de usar uma expressão, eu uso 3 dinâmicas da pastoral, apesar que os documentos, o primeiro documento não coloca isso, depois toda a mística que o MEAC colocou no Brasil das dimensões religiosas, da dimensão social e da dimensão... Qual que era a outra que eles colocavam? E agora o último documento fala da dimensão religiosa, eclesial, caritativa e social. Eu simplifico em 3, eu acho que é mais fácil para a gente entender. O dízimo é a pastoral que vai cuidar da evangelização. Mas o que é? É a manutenção da evangelização. O dízimo vai cuidar das celebrações, para que as celebrações tenham uma boa estrutura. Então ela tem que ter a iluminação, daí tem que pagar a luz, ela tem que ter tantas outras coisas, isso que é muito importante. E também ajudar os mais necessitados. Nós estamos nessa época da pandemia. Então a igreja necessita do dízimo dos seus fiéis para que ela possa exercer. Porque a manutenção da evangelização, a manutenção das celebrações, a ajuda aos pobres, isso não para. Não é pandemia que vai parar isso. Então nós temos que evangelizar, nós padres, nós estamos preocupados com tantos recursos, achando meios. Agora nós estamos nesse mundo, nesse espaço da internet, das lives, nós temos que pensar isso futuramente, como que nós vamos administrar isso. Tem feito aí as reuniões com o pessoal das PASCOM da nossa diocese, falando, nós temos que ter essa expertise. Então, e tudo isso precisa. Por exemplo, eu brincava com o pessoal da PASCOM, falava assim, olha, assistir uma missa com um celular pequenininho, nós temos que evoluir, nós temos que arrumar 3, 4 celulares, vamos colocar imagens diferentes, vamos brincar com um jogo de imagens. Então, daí nós precisamos de uma internet melhor, a nossa internet é de 20, de 30, de 300, nós precisamos disso daí. O padre precisa de se manter, nós estamos aí com esses problemas dos nossos encargos sociais, tudo está dentro da dinâmica da evangelização. E também, quantas pessoas que estão passando necessidades, que nós temos que ter essa expertise
de ter essa sensibilidade, esse olhar. Porque Jesus... Agora esqueci, acabei de lançar o artigo que vai sair na nossa... no Face da nossa diocese hoje, já está saindo agora, a respeito dessa questão da multiplicação dos pães, mostrando como que foi a economia de Jesus frente à multiplicação dos pães. Jesus não mandou comprar, vai lá comprar tantos pães, mas Jesus pegou e falou assim, dai-lhe vós mesmos de comer. Então nós, como igreja, temos que fazer isso também. Jesus, quando chamou Mateus, falou para Mateus, olha, você é coletor de impostos, você sabe mexer nas finanças, você sabe contar, você sabe fazer isso, agora vem para a nossa igreja porque você vai trabalhar numa outra missão. Então é dentro dessa dinâmica que nós vamos entendendo o dízimo, porque às vezes a pessoa fala assim, olha, veio o padre que entende de dízimo, então ele tem técnicas para mexer no bolso nosso. Não é isso. Isso é captação de recursos, que é uma outra coisa diferente. Nós precisamos de técnica, nós precisamos de fazer, enquanto que o dízimo é uma pastoral. O que significa o pastor? O pastor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que tem que amor. Então, para cuidar, para zelar, nós temos que ter estrutura, senão a gente não consegue. Como que nós vamos cuidar do rebanho? Como que nós vamos evangelizar? Como que nós temos que ter estrutura? Então, por isso que as pessoas vão se comprometendo e não envolvendo com a vida da própria comunidade. Porque quando o senhor alarga, né, com a reflexão e também com esse manual, a questão do agente da pastoral do dízimo, ajuda a gente a compreender, porque muitas vezes essa pastoral pensa nisso, na captação de recursos, e esquece de pensar em toda essa dimensão que o senhor acabou de citar. Por isso que muitas vezes a pastoral do dízimo pensa nisso. Como que a gente vai preparar a missa do domingo, né, do dízimo, muitas vezes é chamado segundo domingo do dízimo, fazer um cartãozinho para o dizimista, mas não pensa enquanto uma pastoral de conjunto, como o senhor falou. É ela que vai pensar como que vai conseguir manter uma igreja limpa, os alfaias arrumadinhos. É isso que eu acho que a gente precisa alargar o nosso pensamento enquanto pastoral do dízimo. Né? A comunidade se reunir para pensar como que vai fazer. E como o senhor disse, o segundo passo é a captação de recursos. Que aí o dízimo também pode entrar, né, nessa questão. Sim. Só que quando fala em captação de recursos, é para uma necessidade. Por exemplo, o dízimo. O que hoje nós estamos... O que hoje, nesse tempo de pandemia, nesses 2 meses, as nossas paróquias estão se mantendo com o dízimo de tantos fiéis que continua sendo na fidelidade ao dízimo. Mas se nós queremos uma outra coisa, então a gente vai mostrar diferente. Por exemplo, vai precisar de um carro para o padre atender as comunidades. Então vamos fazer uma campanha. Vai precisar de trocar o sino da igreja, ou então de ter o banco melhor, uma parte elétrica. Daí isso poderia usar da captação de recursos. Que nós podemos usar a respeito disso, né? Então isso é importante também. Perfeito. A gente já tem aqui 2 perguntas, não é? Dentro desse contexto, uma pessoa pergunta assim, se uma pessoa, um fiel, coloca R$1 na carteirinha, esse valor pode ser considerado dízimo? E, continuando a pergunta, qual é o valor para ser colocado na carteirinha? Nossa, que pergunta difícil. 2 coisas importantes. Quem que fez a pergunta? Da paróquia São Sebastião em Piraúba. Então tá bom. 2 questões. Olha, que eu acho que está no meu livro Nova Pastoral do Dízimo. Você tem, lei ou não? Não, o branquinho, né? É o branquinho. Não, tá lá em cima. Aí, tá fazendo ainda dos meus livros todos. Parabéns, obrigado. Falta então, um. Vamos lá para a pergunta. Naquele livro lá eu coloco o dízimo. O dízimo tem uma concepção jurídica e moral. O que seria a concepção jurídica? A gente pegar lá no Antigo Testamento, 10%. Cada um dê 10% daquilo que ganha, deve reservar para Deus. Então eu vou lá, se eu ganho R$100, eu vou ter que dar R$10 do meu salário para Deus. Isso é uma concepção jurídica, a lei, como diziam os medievais.
Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Mas São Paulo fala uma coisa muito importante, que é a concepção moral. A concepção moral é cada um doar de acordo com o que o coração manda. Uhum. Então, se eu tenho condições de doar R$ 1, se é do meu coração, é o dízimo. Isso é bonito da gente perceber. E se eu tenho R$ 2, é o meu dízimo. Lá Tá. no Templo de Jerusalém, tem o Evangelho lá de São Marcos, fala uma coisa interessante da viúva. No Templo em Jerusalém, existiam 5 grandes cofres, onde as Uhum. pessoas iam colocar os seus denários, aquelas moedas, colocavam. E muitas pessoas iam lá na frente, para ficar nos primeiros bancos, para escutar as pessoas colocando os denários. Então, tinha gente que colocava 10 denários, fazia quebradão no cofre, denário. E Jesus também foi nessa. Jesus Uhum. falou assim, deixa eu lá ver também, deixa eu lá ouvir as pessoas jogarem os denários no cofre, né? Aquele cofre que arrecadava para o templo. E Jesus lá sentado, de repente ele percebe uma viúva. Uma pessoa que era desprezada, uma pessoa que não tinha um marido, uma pessoa que não era muito bem respeitada, uma pessoa simples, uma pessoa pobre. E naquele silêncio, Jesus escutou. Ela jogou uma moedinha. Jesus falou assim: olha, vocês já viram que muita gente já jogou, já fizeram um barulho escarcéu aqui? Mas aquela viúva, ela doou aquilo que ela deu de coração. Coração. Então, isso é bonito, doar do coração. Então, não existe um preço. Falar, eu tenho que doar 10, 20, 30. Às vezes a pessoa que doa R$ 1.000, para ela que faz diferença. E às vezes a pessoa que vai doar R$ 1, aquilo é importante. Sim. Uma vez me machucou muito quando eu era pároco em Borda da Mata. Nós fizemos uma campanha e as pessoas saíram para pedir. Saímos lá, o pessoal, todo mundo contente, tudo, voltou, pegou. De repente chegou uma senhora com um saquinho de açúcar, muito pobrezinha. Ela pegou e falou assim: olha, Padre Edson, na minha casa ninguém passou. Eu vim Uhum. trazer um pouquinho de açúcar Sim. para a festa também. Olha que coisa bonita. Então foi uma Uhum. coisa muito dela, do coração. Porque eles pegaram, não vão passar lá porque ela precisa, ela não vai continuar. Então as pessoas doam de coração. Se a gente for ver nas nossas comunidades, são as pessoas que doam de coração. Não é que eu estou desmerecendo, mas, por exemplo, Sim. há poucos dias eu falava numa live da Promocate que nós estamos em crise. Que eu Uhum. gostei de descobrir porque o dinheiro do Brasil está indo para o céu. São Pedro tá recolhendo tudo. E as moedas de 50 centavos, de 25, de R$ 1, tudo. As cédulas de R$ 2, de 5 e de 10. De repente, quando chegou a de 20, São Pedro falou: Tudo católica. você não vai entrar no céu. Chegou uma outra cédula de 50, São Pedro, proibido, que não é. Daí chega uma cédula de R$ 100. Eu não sei qual que é o desenho. Eu Não sei vou que, pegar o seu. eu sei que é azul, porque eu gosto de azul. Eu acho que é Então, esse eu um conheço, porque eu não peixe. conheço no Brasil. Tudo tem comissão, reuniram por uma comissão as células de 20, de 50 e de 100. Daí foram conversar lá com São Pedro falou: olha, então faça um pedido, escreva aí o que vocês querem. Vocês querem entrar no céu. Levaram para São Pedro, daí São Pedro falou: olha, a Santíssima Trindade está em retiro espiritual com Santo Inácio de Loyola. São 30 30 dias. dias, termina o retiro e vocês têm o resultado. Aí passou 30 dias e as outras células de 2, de 5, de 10, as moedas entrando. Daí vem São Pedro com decreto. Fala: olha, vocês não vão entrar porque vocês não participam das missas dominicais no Brasil. Qual que é a moral da história? Muitas pessoas que ajudam as nossas paróquias são pessoas simples, são Sim. pessoas humildes. Por isso que o sacerdote,
Isso é importante para nós, que o sacerdote tem que saber administrar bem aquilo que as pessoas depositam no altar. Então, é responsabilidade nossa de cuidar, de zelar dessas ofertas, porque sai de uma família humilde, sai de uma família pobre, sai de uma família que está ajudando e a gente deve administrar bem. Por isso que tem que essa dinâmica da gente, como que nós vamos, padres, nós vamos valorizar o dízimo? Quando nós fazemos uma boa pregação, quando nós temos uma igreja limpa, quando nós temos uma igreja com bom som, quando aquela igreja ajuda os mais necessitados, então aí a gente vai ajudando. Então, tem um aspecto moral e tem um aspecto jurídico, mas eu acredito mais na dimensão como São Paulo fala, dar de acordo com o próprio coração. Porque a expressão dízimo traz lá 10%, né? Como a gente vê até no contexto do Antigo Testamento. Mas os documentos da CNBB referentes ao dízimo nunca fala dessa taxa do 10%. Eu acho que a pergunta veio também nessa direção, né? Se nós não exigimos esses 10%, qual a exigência que nós temos, então? Eu acho que é mais ou menos nessa questão aí que veio a pergunta. Hoje nós não podemos falar que nós exigimos. Nós temos que evangelizar bem, nós temos que se livrar bem, ajudar os pobres e as pessoas, levar as pessoas a comprometer com a vida da comunidade. Então, isso é o mais importante, né? Sim. Tem uma outra... Vamos melhorar aqui. A nossa internet. Aí. Vamos entrar por esse caminho, não. Isso. É uma questão. Isso. Os documentos nunca falam essa questão. Outra pergunta que foi feita aqui é como viver a experiência do dízimo nesse período de pandemia. 3 coisas importantes. Quem tiver oportunidade, acesse agora, não sei se já está na nossa página, sobre um segundo artigo meu que eu falo sobre ação pastoral pós-pandemia. Eu falo muito a respeito, usando 2 passagens do Evangelho, da multiplicação dos pães e a questão de Mateus também, que ajudou nessa situação. Então, nós estamos nesse momento que a igreja também ela necessita para a sua manutenção. Então, as pessoas vão doar de aquilo do coração. E a igreja também, ela tem que viver essa experiência dizimal. Quando a gente falei com os padres do Conselho Econômico, falei, olha, os senhores vão ver nas outras paróquias como é que está a vida do padre, se ele está tendo a sua compra, se ele está tendo o seu alimento, se ele está tendo como pagar o seu plano de saúde, tudo isso daí. Então, acho que nós viver essa dinâmica da partilha. Quando uma vez falaram assim, Dom Edson, eu era padre, como é que a gente faz com o dízimo da pastoral, o dízimo mirim? Sim, fizeram uma pergunta aí. Não adianta a gente pôr uma orientação, falar, olha, a catequese tem que ter o dízimo mirim. Não é por aí o caminho. O caminho, vamos ensinar as crianças a partilhar. Uma vez sentei com umas crianças, estava com algumas balas, eu tinha umas 8 balas e tinha 12 crianças. Sentamos junto com o catequista, tudo, sentamos, e eu coloquei as balas lá. Eu falei, como é que nós vamos fazer com essa bala? Daí um lá já falou assim, não, Padre Edson, quem bagunça a catequese não ganha. Falei, não é por aí, não podemos, tem que valorizar. Não, os mais velhos não ganham, que seria eu, a catequista e a outra lá ajudante. Falei, também não vale, que eu quero chupar a bala. Daí uma criança teve uma sensibilidade. Vamos partir cada bala em 3 pedaços? Eu falei, pã, aí, isso é partir. E depois eles falaram assim, eu chupei 4, o outro eu chupei 5, o outro eu chupei uma só. Então houve a dinâmica da partilha. Então, nesse tempo de pandemia, a gente partilhar também, saber a igreja, entrar na nossa diocese, muitos padres vêm comentar comigo, olha, nós estamos fazendo campanha para ajudar os mais necessitados, nós estamos acolhendo
cesta básica, nós estamos fazendo isso, a própria paróquia está fazendo. Eu acho que isso é a experiência, não é acumular, a gente ter mais. Eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Eu uso uma expressão que o dinheiro é como um adubo, muito fede. E se a gente espalha, ele pulveriza. O adubo é assim. Se a gente, muito adubo, aquele mau cheiro. Mas se a gente espalha, ele vai fazer as coisas crescer. Então, nós temos que fazer isso também dentro da nossa igreja, da nossa paróquia, das nossas famílias, tudo isso, para viver, para entender o dízimo no aspecto da pastoral. Isso que é mais importante. Isso. E eu gostaria que, nós já falamos, eu gostaria que o senhor falasse agora da diocesanidade, essa relação da pastoral do dízimo com essa expressão tão nova, né? Sim, senão a gente termina o bate-papo e tem mais importante, né? E tem outras perguntas bastante aqui ainda. Essa questão da diocesanidade, essa expressão, ela surgiu lá na década de 90, no ano de 1992, quando o Papa São João Paulo II convidou os bispos para um sínodo. Depois do Concílio Vaticano II, São João Paulo... achou o livro aí. É esse livro aí que é importante. A Nova Pastoral do Dízimo. Quem quiser organizar a Pastoral do Dízimo na sua paróquia, na sua comunidade, saber como é que faz prestação de contas, tem muito nesse livretinho. É o livro mais fácil, simples, e o outro é mais da técnica, né? Mais da técnica da gente usar. Como usar das redes sociais na Pastoral do Dízimo, tem ali do embalde marketing, tem ali também na Pastoral do Dízimo, técnicas para a gente dinamizar melhor essa Pastoral do Dízimo. Mas voltando no assunto da diocesanidade, então foi em 1992 que teve esse sínodo. Depois do sínodo, o que acontece? Os bispos reúnem, leva umas primícias para o Papa, e o Papa escreve uma exortação apostólica sobre o sínodo. Sempre em seguida, o Papa Bento, às vezes, demorava um ano, outro Papa, Papa Francisco já é rápido mesmo, termina o sínodo, já sai o documento, tudo. Diferente da metodologia que acontecia na história da igreja, né? E nesse sínodo, o Papa João Paulo II colocou essa expressão diocesanidade, é um neologismo. Significa o quê? Trabalhar juntos. Então, a diocesanidade, elas são três coisas importantes. Primeiro, o amor que nós devemos ter para com a diocese. O amor que nós devemos ter para com o bispo. E o amor que nós devemos ter entre os padres. Então, o que é o amor que devemos ter, a obediência, a comunhão com o bispo? O padre, lá na paróquia, ele vive a diocesanidade quando ele evangeliza. O padre, lá na paróquia, ele vive a diocesanidade quando ele coloca horário de missa, horário de confissão. O pároco, lá na paróquia, ele vive a diocesanidade quando ele governa bem. Então, esse amor que nós devemos ter junto com o bispo, essa ligação com o bispo. Desde quando eu cheguei aqui, eu falo, olha, o bispo, ele chega no povo através dos seus padres. Por isso que nós estamos tendo reunião, os padres, conversa, tudo é uma maneira de eu chegar nas pessoas. Então, a diocesanidade é isso daí. E depois é o amor para com a diocese, porque às vezes nós entendemos que a paróquia é uma diocese, a paróquia não é uma diocese. Por quê? O padre, quando ele vai assumir uma paróquia, ele está em nome do bispo. A paróquia não é do padre, é da diocese. A paróquia é do presbitério, é dos padres. Então, nós temos essa estrutura que se chama mitra, ou outros lugares chama cúria diocesana. Então, nós temos uma estrutura, nós temos colaboradores, nós temos as pessoas que administram a parte econômica, hoje, com essa lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que ter um lugar onde tem que ter os encontros, temos que ter um lugar onde temos que ter assessores, tudo isso. Então, a diocesanidade é quando a paróquia vai manifestar o seu dízimo para a diocese, para o seminário, para a evangelização. Às vezes nós recebemos um comunicado, vamos falar assim, não tem um papel,
Às vezes nós recebemos um papel lá na paróquia, tem em nome da diocese. Mas o que é diocese? A gente tem que ter esse vínculo de diocese. E às vezes as pessoas não têm, as pessoas pensam na sua paróquia, na sua comunidade. Então a diocese, essa rede, por exemplo, a diocese vai ter que, como é que nós vamos cuidar dos padres que não estão em paróquias e têm necessidade de saúde? Então a diocesanidade é isso, a gente dá o dízimo para a diocese faz isso. A questão dos formadores, nós temos hoje tantos alunos, nós somos 14 seminaristas. Quem que mantém isso daí? É a própria comunidade. Então, vivendo o dízimo. A própria comunidade dando o seu dízimo nesse aspecto maior, porque não é só para a comunidade. A gente tem que ter os olhos voltados, ir além do muro. A gente tem que ir além dessa situação. Então, a diocesanidade entra nesse cuidado, nesse zelo que nós temos que ter pela diocese. Por exemplo, tem paróquias que têm condições de manter um padre. Às vezes a paróquia não tem. É o que nós vamos fazer no sistema de economia na nossa diocese. Que às vezes o padre está numa paróquia que tem condições de dar uma congra boa para ele e o outro não está, como é que fica? Então nós vamos tentar todos trabalhar juntos para que tenha a mesma congra. Então não é, daí eu quero uma paróquia rica, porque quando eu estou na paróquia pobre eu não recebo direito. Não, nós vamos trabalhar nisso daí, esse aspecto da diocesanidade, que entra um pouquinho que nós chamamos também da caridade pastoral. O pastor que cuida do seu rebanho, o pastor também que cuida da diocese, que cuida das paróquias também, esse aspecto. E a terceira coisa, então, o amor à diocese, para manter toda essa estrutura. A segunda questão é a fidelidade ao bispo, que entra no ensinar, no santificar e no governar, e a comunhão presbiteral. Vivemos todos juntos como irmãos, como diz o salmista lá no Salmo 132. Como é suave, como é belo, vivemos todos juntos como irmãos. Assim como o óleo vai descendo sobre a barba de Araão, quero falar mais, mas vivemos juntos como irmãos, isso que é o mais importante. E outra coisa também, não, Edson, que há também alguma colaboração que se manda até para a CNBB, por exemplo, da questão da campanha da Quaresma, né? A campanha da fraternidade, e se envia. E também há uma coleta que é para o Papa, destinado para os lugares santos, pensar também nessa diocesanidade enquanto toca também os compromissos com a Igreja no Brasil, a CNBB, e também para com o Papa, né? Sim, nós temos no Brasil uma coisa muito bonita que chama um fundo de solidariedade que ajuda as dioceses que não têm condições de se manter os seus seminaristas. Então, cada diocese manda 1% da sua arrecadação para ajudar isso daí. Depois tem essas campanhas, a campanha da evangelização, quando ela acontece, ajuda também na evangelização. A questão da campanha da fraternidade, esse ano nós trabalhamos aí nessa campanha do cuidado, do cuidar as pessoas. Até eu faço parte de uma equipe da CNBB que é responsável pelas campanhas de evangelização e também a campanha da fraternidade, tudo isso aí para ajudar, atender as pessoas consegue. E esse ano, a Diocese de Leopoldina, no ano passado, nós recebemos uma carta desse ano, que a coleta para a Terra Santa nós ajudamos bastante. Até a Roma mandou uma carta agradecendo o que a Diocese de Leopoldina mandou para lá, um valor muito expressivo para ajudar a Terra Santa. Isso também, essa ajuda, essa dinâmica da partilha, né? Isso é muito bonito, a gente compreender a catolicidade da igreja, né? E, consequentemente, o compromisso do fiel, o compromisso do senhor como bispo para manter essa ligação e comunhão com a igreja no Brasil, mas também com o Santo Padre em Roma. Isso tudo é fruto de um compromisso do dizimista, do fiel, que ajuda na paróquia e que chega a esses tantos para ajudar nessas dimensões que evangelizam e que cuidam. Isso é muito bonito. Sim, eu acho que esse que é o caminho, né? Eu acho que a gente vai
através disso, a gente vai se adequando dentro desse processo, né? Eu estou gostando de ver muitas pessoas estão participando aí, colocando a Tá. sua opinião, a gente fica contente. Eu acho que é uma pastoral que todos nós devemos nos envolver, porque Sim, não é uma pastoral específica, não é mais uma pastoral na vida da igreja, mas se a gente imaginar o guarda-chuva, a pastoral do dízimo é a pastoral que cuida da comunidade, ela vai cuidar de todas as outras pastorais. sim. Tem uma pergunta aqui. Como conciliar o dízimo com outras práticas de arrecadação? Toda prática diferente do dízimo é válida? Duas coisas. Na igreja, o espírito de solidariedade, o espírito de partilha, isso faz parte da nossa vida. Intrinsecamente está ligado a todos nós, principalmente os brasileiros. Nós gostamos de ajudar a todos. Então, se eu perguntar aí para tantas pessoas que estão acompanhando, a gente não ajuda só a paróquia que está ali perto da nossa casa. A gente ajuda uma instituição, ajuda um canal de televisão, ajuda uma creche, tudo. A Fundação Getúlio Vargas, ela tem um trabalho que faz a respeito disso, de pesquisa. Como é que a gente analisa no inconsciente das pessoas, como que ele ajuda. Alguém gosta de ajudar só coisa de igreja, de repente, determinadas campanhas, determinadas tragédias, outro sistema telemarketing, tantas outras coisas que tem isso daí da gente conhecer o fiel, tudo isso daí, né, da gente ajudar. E no Brasil hoje nós temos muitos canais de televisão, muitas instituições religiosas, muitas congregações que pedem ajuda também. Mas aí que nós temos que distinguir. O dízimo, quando se fala em dízimo, ele é paroquial. Então, não existe dízimo para uma televisão, não existe dízimo para uma instituição católica, não existe dízimo para tal coisa. O dízimo, quando se fala na palavra dízimo, ele deve ser da paróquia. Ah, o dízimo da catequese, não existe dízimo da catequese. O dízimo da renovação carismática não existe. O dízimo da pastoral da criança não existe. Então, o dízimo, ele é paroquial. A gente vai colocar no altar aqui. Agora, existem essas outras doações que nós fazemos. Então, isso é importante da gente fazer, essas doações. Então, às vezes a pessoa, ela não está doando o dízimo para uma instituição a 2.000 quilômetros. Ela pode doar o dízimo, sim. Eu moro numa cidade, eu participo de uma paróquia, participo de outra. Então, adequar. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu gosto de ajudar fulano, ciclano, bertano. Eu gosto de dar uma contribuição. Então, agora, para quem que eu vou dar mais, Dom Edson? O seu coração manda, com a sua consciência. A norma última do agir humano é a consciência. E a nossa consciência, a chave é por dentro. A gente que abre. Não tem chave por fora. Nossa consciência abre por dentro. Então, aquilo que o coração manda. Então, eu não vou poder falar assim, olha, então você não pode ajudar fulano, você não pode ajudar ciclano. Não, isso não existe. Às vezes eu já escutei discurso de pessoas falando que nós não podemos ajudar, porque eles têm lá o meio, arrecada, não. O dízimo, quando se fala em dízimo, ele é paroquial. Então, a gente vai dar lá na paróquia, a colocar no altar, e o padre que vai ter a responsabilidade, a missão de administrar. O padre está administrando errado, o problema não é meu. Sim. O meu problema é eu dar o dízimo, aquilo que o coração pede. Ou se, eu não concordo muito com o aspecto jurídico, mas do coração que pede essa situação. E a gente ajudar as outras instituições também, isso é importante. Eu acho que essa pergunta vai de acordo com assim, nós temos muito rifa, leilão, faz uma barraquinha aqui para esse tipo de arrecadação, né? Essas arrecadações como o senhor tinha tocado lá no início. Eu acho que a pergunta também vai nisso. Esse monte de arrecadação, esse acúmulo de arrecadação, né? Essa fala tão exagerada que a gente tem de arrecadação, eu acho que também atrapalha um pouco o padre ou a pastoral do dízimo falar do seu papel e da sua função, enquanto a gente tem que tomar muito cuidado que quem está mais pedindo hoje chama Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê?
Por que está acontecendo isso? Nós, toda instituição, toda família, quem que está acompanhando, que é pai, mãe, tudo, sabe dessa questão. Todos nós temos uma receita e todos nós temos despesa. Então, por exemplo, um pai que ganha, vamos imaginar aqui, R$ 100 por mês. Vamos imaginar, R$ 1.000, vamos colocar R$ 1.000. Ele vai gastar durante o mês R$ 1.000, tá certo? Se o pai ganha R$ 1.000, gasta 1.200, complica. Se ele gasta 1.400, há esse descompasso entre receita e despesa. Sim. Nós estamos trabalhando nesse tempo de pandemia, eu tenho sentido incentivado os pais, olha, nós temos que fazer isso. Nós temos que descer a despesa, não é subir a receita. E o que acontece? Por causa desse descompasso, nesse meio aqui, a gente começa a criar a noite da pizza, o dançar com Jesus, o pãozinho de Santo Expedito, o bolo de Nossa Senhora, o arroz doce de São Pedro, e vai não sei o quê. Por quê? Nós queremos fazer isso, olha. Eu acho que o senhor está dando muita ideia aí, hein? É perigoso. Não é para copiar isso, não. Então, o que nós temos que fazer? Nós queremos fazer isso, mas nós devemos fazer isso. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da gente saber isso. Um pai de família que ganha, ele vai ter que saber equilibrar, que ele vai ter que gastar R$ 1.000. Ele não vai poder gastar 1.000 tanto. Então, esse senso de família na administração tem que ter na nossa comunidade também. A gente não cair fazendo muitas festas, a gente saber. Por exemplo, se eu dou o dízimo na minha comunidade, toda vez que eu passo lá, eu vejo as luzes acesas, é um desrespeito com o dízimo. Eu chego na comunidade, a igreja está suja, é um desrespeito com quem está dando o seu dízimo. Se eu chego na comunidade, o padre está com o carro do último modelo, é um desrespeito para a comunidade. Então, a gente saber que nós temos o bom senso na administração também, e vai ajudar. Então, por isso que acontece muitas coisas, porque nós estamos fazendo isso. E nós podemos fazer também nas nossas administrações, tentar administrar melhor a questão da economia. Nós vamos trabalhar agora na nossa diocese com o sistema corporativo. Vamos tentar fazer esse sistema corporativo, que às vezes as pessoas, as paróquias, têm muita despesa. Na nossa diocese, por exemplo, os dinheiros que as pessoas recebem, que as paróquias recebem, eles são todos carimbados. Então é complicado isso daí. Então a gente vamos trabalhar nisso daqui, trabalhar em conjunto. Os pais, olha, nós vamos fazer uma compra em conjunto, nós vamos comprar tal coisa. Nós falava há poucos dias numa reunião, a paróquia tem quantos carros? Então, para a gente comprar um carro, vamos comprar num sistema de frotas. Então, isso ajuda a gente a administrar essa questão de adequar melhor receita e despesa e receita, equilibrar isso aí. Isso é pastoral também. É isso. Dom Edson, nós temos tantas perguntas, mas acho que o Instagram não vai deixar a gente continuar, né? Não, já estamos caminhando para o final, não estamos? E tem aqui, olha, preciso mandar abraço para Pouso Alegre, para Juiz de Fora, para Belo Horizonte. Tem muita gente aqui com a gente hoje. Ah, então tá bom. Fico muito contente lá com o pessoal. Aonde que eu comecei essa experiência da Pastoral do Dízimo, Borda da Mata, no sul de Minas. Nós fizemos um grande projeto lá, Quem Planta Sorriso, Colhe Felicidade. Era um dízimo que na época eu nem sabia de onde que vinha tanto dízimo das pessoas. Nós fizemos um trabalho muito bonito. Foi lá que eu fiquei conhecido no Brasil com esse projeto que nós criamos da Pastoral do Dízimo, né? Então, toda essa experiência é o que eu aprendi lá na cidade de Borda da Mata, um povo muito piedoso, um povo que busca a Deus, uma paróquia que todo mundo participava. Lá criamos o Dízimo Mirim também, onde as pessoas se envolviam, tudo isso daí a gente vai mostrando. Não no sentido de captação,
e não no sentido de dinheiro. Por exemplo, eu Sim. falei de dinheiro. Nós não falamos em dinheiro aqui, nós não Sim. falamos em espécie, É. mas é a questão de uma pastoral envolvida. Então, agradeço aí a todas as pessoas do Pouso Alegre, Belo Horizonte, tantas pessoas aqui da nossa diocese também, que a gente já está conhecendo. Alguns já estão falando que estão vendo a minha cara pela primeira vez. Peguei o enchente. É Depois acaba verdade. a pandemia. Espero logo a gente já começa aí passar os olhos aí, conhecer as paróquias, conhecer a cidade, né? Com muito carinho a gente está ansioso aí, é um pessoal de Deus que vive os mistérios de Deus. A gente está aí para essa grande missão, juntamente com os senhores padres, que a gente está conversando bastante, discutindo, para que a gente possa continuar cada vez mais nessa missão. Isso. E eu encerro hoje esta série de lives que nós fizemos agora em maio, mas a gente vai começar em junho também uma outra, e queria deixar para o senhor fazer o convite e dar a bênção final também, porque foi maravilhoso essas 4 experiências da live. Sim, nós tivemos aí 4 pessoas que contribuíram conosco, o Marcelo, a Renata Senhorinha, que nós trabalhamos lá em Belo Horizonte, o Marcelo, trabalhei junto com ele na Promocate a respeito da pastoral, o Padre Wagner, que trabalhou comigo a experiência, nós partilhamos um pouquinho a respeito desse trabalho tão bonito que mantém as nossas comunidades, as nossas paróquias, né? Então, você que acompanhou, você que estava na paróquia, acompanhou conosco, acompanhe sempre aí as nossas reflexões que estão aí na nossa página, na internet. No próximo mês, nós vamos ter outras lives também falando sobre a ação pastoral pós-pandemia, com o padre Roberto Marcelino. Nós vamos ter o Provincial dos Paulinos, o Frei Fábio também, Fábio ou Tiago, agora esqueci. É Fábio, que vai falar sobre o dominicano, e depois o Padre Edson Jesuíta, que nós vamos continuar discutindo assuntos importantes, porque nós temos que aproveitar esse recurso hoje que a ciência está promovendo para nós, e é isso também. E nesse livro, Pastoral do Dízimo, da comunicação ao comprometimento, tem um capítulo que eu falo muito a respeito das redes sociais e a pastoral do dízimo. Então, ajuda bastante a respeito disso, né? Dá o sinal da cruz aí, que falta 30 segundos. Agradeço aí o carinho do Padre Aguinaldo de ter organizado para a gente esse trabalho, e vamos, que é o responsável da nossa diocese, vamos continuar cada vez mais com essa missão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Beijão, gente, muito obrigado, e com certeza estarei à disposição para ajudar a diocese a crescer mais. Tchau!